Boa tarde, agebianas cariocas, agebianas convidadas de outras coordenadorias, autoridades, convidados participantes. Hoje é dia 25 de março de 2021, estamos ao vivo via Zoom. Quem vos fala é de Andréa Valverde Portugal, presidente e coordenadora da AGEB Rio de Janeiro. Estamos começando oficialmente a nossa programação anual das reuniões do Grupo de Estudos Literários da AGEB Rio de Janeiro, com a obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Este mês, teremos a coordenação de nossa diretora, Zara Paim. Eu vou apresentar oficialmente a entidade para os nossos convidados. A AGEB, Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, com 50 anos de existência, tem por finalidade estimular a união de jornalistas e escritoras de todo o país sob o lema A Perenidade do Pensamento pela Palavra. Por meio de suas coordenadorias, como esta do Rio de Janeiro, fomenta a harmonia nacional e internacional, promovendo intercâmbio de conhecimentos, ideias, experiências, amizades e respeito entre suas associadas e com as associações congêneres, incentivando o aperfeiçoamento profissional das agebianas por meio da participação em cursos, seminários e encontros culturais. A AGEB é um processo de fomentação para a força feminina, proporcionando à mulher a oportunidade de deixar suas marcas por meio da palavra escrita. Nossas reuniões ordinárias na Coordenadoria do Rio de Janeiro são mensais. Este ano, de forma virtual, e todos estão convidados a se juntar a nós. Durante todo esse ano, seguimos apresentando os vultos femininos do passado, que foram apresentados pelas escritoras associadas em nossa coletânea literária Mulheres Extraordinárias, o resgate histórico do legado pela palavra escrita. Temos ainda reuniões bimestrais do Grupo de Estudos Literários, onde estudamos e debatemos o livro do bimestre, escrito por uma mulher escritora e lido por nossas associadas e convidadas. E o Grupo de Estudos Teatrais, que, da mesma forma, desenvolve suas atividades em torno do universo da mulher. Temos uma página no Facebook e uma página no Instagram, onde convidamos a todos a nos seguirem para acompanhar nossas agendas de atividades e nossas ações. Por fim, informamos que as nossas reuniões virtuais ficam gravadas no YouTube, portanto, aqueles que não puderem assistir ao vivo podem conferir com calma a gravação. Antes de darmos prosseguimento, eu vou explicar o formato das nossas reuniões de grupo de estudo. Por favor, fiquem atentos. O grupo de estudos literários ele tem um tempo total previsto de até 2 horas. A abertura da sala acontece 10 minutos antes do horário, com tolerância de mais 15 minutos, com o microfone aberto para todos, respeitando-se cumprimentos, aguardando a entrada do grupo. Depois temos 5 minutos de cumprimentos e fala da presidente, depois a introdução da obra pela coordenadora do bimestre, que tem 25 minutos para fazer as considerações sobre a obra. Quando estiver sendo usado o 20º minuto, a presidente e a administradora avisará que faltam 5 minutos para que ela possa concluir o raciocínio dela. Depois iniciaremos o debate entre os participantes e a coordenadora. Esse debate vai levar o total de até 55 minutos, com 3 minutos de colocação para cada uma. A ordem de chamada foi a ordem da entrada na sala. Depois, ao final, temos as considerações finais da coordenadora, que encerrará concluindo os raciocínios durante 15 minutos. E o encerramento da presidente por mais 5 minutos. Nós utilizaremos o chat como meio de comunicação durante todo o tempo da reunião, sem nenhuma restrição. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, pode postar, que ao final será lido. Tá bom? Bom, então agora eu vou fazer a apresentação formal da nossa coordenadora do bimestre, Zara Paim, nossa diretora. Zara Maria Paim de Assis, natural da Bahia, professora de patologia, estomatologia e cancerologia. Ingressou na UF por concurso público em 1990, logrando o 1º lugar. Foi titular de patologia bucal na Universidade Gama Filho e titular do concurso de pós-graduação patologia bucal
no Instituto de Odontologia da PUC, Rio de Janeiro. É presidente da Academia Mundial pela Paz, Letras e Artes e do Instituto Brasil de Culturas Internacionais. Foi premiada pela Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro com a medalha de bronze em 2009, de prata em 2010 e de ouro em 2011. Premiada na Academia Luso-Brasileira de Letras, no concurso de ensaios José Bonifácio de Andrade e Silva, com o primeiro lugar em 2012. Gilberto Freire e suas contribuições antropológicas e sociológicas. O segundo lugar, em 2013, com Rubem Braga, cronista e jornalista. E, em 2014, o primeiro lugar com o ensaio Padre José de Anchieta, poeta e prosador. Em 2015, o primeiro lugar com o ensaio Estácio de Sá, fundador da cidade do Rio de Janeiro. Em 2016. Publicou em 2018 o livro Sesquicentenário de Euclides da Cunha, esboço de sua trajetória e legado, destacando suas atividades na Amazônia com delimitações de limites para o governo brasileiro. Seus artigos jornalísticos, sua obra-prima Os Sertões, editou A Vida Genial e Misteriosa de Fernando Pessoa. Escreveu antologias nacionais e estrangeiras. E esse ano de 2020 participou, com esta obra, inclusive, da Feira do Livro de Lisboa, aqui em Portugal. Muito bem, muito obrigada, Zara, por seu tempo. A palavra é sua. E você terá, então, os 25 minutos para a introdução do seu debate. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Pode abrir seu áudio. Boa tarde a todos. Iniciaremos consideração sobre o romance A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, uma obra, a última obra da escritora publicada em vida, porque realmente a última obra que ela escreveu foi um sopro de vida, mas foi publicado póstumamente. Hoje nós vamos falar sobre A Hora da Estrela. O romance A Hora da Estrela se inicia fazendo uma referência ao começo da vida no universo, iniciando-se simbolicamente com a palavra sim, em diálogo entre as células. Existe de início no livro a afirmativa que, abre aspas, tudo no mundo começou com um sim, fecha aspas. Na origem do mundo, fazendo provavelmente uma relação bíblica com o que é considerado o início, que foi o som. Só que na Bíblia se fala num grande estrondo, e a nossa escritora falou no sim, mais discreto, mais tranquilo. Pode-se afirmar que os textos de Clarice Lispector se relacionam com episódios da sua existência. Os textos, quero dizer, os temas, né? Muitos estão relacionados, não é que os temas, mas o sentimento do livro está relacionado a problemas da sua existência na época em que confeccionou o livro. Observa-se que seu primeiro romance, que escreveu com 19 anos, Perto do Coração Selvagem, foi publicado em 1943, a narrativa era fragmentada. Os textos eram isolados e foram unidos. E foi por sugestão até de um amigo dela, o escritor Lúcio Cardoso. O livro foi elogiado pela crítica especializada e foi premiado. Iniciou, então, a grande introspecção dos seus trabalhos e o, abre aspas, fluxo de consciência, fecha aspas, que eram pensamentos conscientes e inconscientes inseridos em uma narrativa que estava fora da escrita usual no Brasil. Sofreu grande influência de Catherine Mansfield, Virginia Woolf, James Joyce e do Hermann Hesse. É interessante que o modelo do primeiro romance, de alguma forma, se repete
nas suas futuras narrativas. Suas principais personagens são femininas, com sofrimentos, insucessos e até a morte. Quando escreve o livro estreante, estava triste com a grande desilusão amorosa com o jornalista e escritor Lúcio Cardoso, que foi o grande amor de sua vida. Foram amigos durante as suas existências, mas não houve romance entre eles, porque o rapaz era homossexual. E também muito interessante que os pesquisadores dizem que havia um impedimento que nunca foi muito explicado, mas que havia um outro impedimento. O último romance de Clarice, publicado em vida, foi o livro A Hora da Estrela. Nessa ocasião, a autora estava muito doente, com neoplasia maligna de ovário. Estava também com seus problemas psicológicos agravados. E desesperada, entendendo que o fim da sua existência estava próximo. O livro foi publicado em outubro de 1977 e, alguns dias depois, a escritora foi internada, falecendo em 9 de novembro e faria 57 anos no dia 10, que seria o dia seguinte. Nessa narrativa, retornou para suas origens. Colocou o nome da protagonista, que era natural de Alagoas, Macabeia, homenageando Judas Macabeu, personalidade de uma tribo judaica que existiu há 2 séculos antes de Cristo e o Judas Macabeu participou de um protesto contra o helenismo na Judéia, lutando contra o rei da Síria, Antíocos IV. E é importante destacar que Clarice, na infância e adolescente, viveu a cultura e a religião judaica. Seu pai era seguidor do Talmude e estudou em Recife, no Colégio Hebreu Yiddish brasileiro, que hoje tem até outra denominação. A estrela do título pode estar relacionada à estrela de Davi, de 6 pontas, símbolo judaico, e, diga-se de passagem, símbolo de várias filosofias, inclusive a maçonaria estuda muito a estrela de Davi, que faz parte dos seus rituais. O personagem olímpico de Jesus, que é o namorado de Macabeia, também é interessante por ter sido inspirado, possivelmente, nos gregos, que eram inimigos dos macabeus. E no enredo interessante, Olímpio não foi benéfico na vida da protagonista. Quer dizer, havia também alguma coisa entre nada amigável. Ela foi humilhada e desprezada por ele. As personagens mais significativas do livro são a autora, Clarice, a protagonista, Macabeia, e o narrador, Rodrigo MS. Rodrigo é o alter ego de Clarice, e o falso narrador tem semelhança com os heterônimos de Fernando Pessoa, com personalidade diferenciada da autora, e esta parecia desejar ficar oculta. O narrador explica que a história acontece em estado de emergência, e era realmente uma situação difícil para Clarice, antevendo a proximidade de sua morte. Sentia-se desesperada e não poderia lutar contra o seu destino inexorável. Então, neste período, foi que a nossa escritora Clarice elaborou este livro, A Hora da Estrela. Macabeia sonhava com o amor. Era desnutrida, muito magra, miserável, ingênua, feia, péssima datilógrafa, tinha um cheiro desagradável e era semi-analfabeta.
O mais interessante é que era mal adaptada ao meio em que vivia. Parecia até que a autora desenhava uma figura caricata da personagem principal, que apresenta uma grande ignorância sobre todos os fatos da vida, sem nenhum entendimento da realidade. Uma descrição até burlesca da moça, que era totalmente alheio ao que se passa no planeta e ao seu derredor. O isolamento da jovem em relação às pessoas do convívio pode explicar o seu total despreparo. Era incompetente para a vida. Há uma boa descrição sobre as vicissitudes do isolamento das pessoas segregadas entre si, permitindo uma reflexão sobre a condição humana em grupamentos sociais que ocasionam a sensação de solidão e o sentimento de desamparo e que estamos sujeitos, a que nós estamos sujeitos de alguma forma, e nem sempre relacionada à pobreza extrema. A nossa escritora tinha um grande sentimento também de solidão, de desamparo, e não era uma pessoa miserável. As pessoas são cercadas de pessoas, mas sem diálogo, sem uma verdadeira comunicação. Clarice Lispector era muito diferente da sua personagem, mas há alguns pontos coincidentes. A autora viveu em Alagoas, na infância, conheceu a pobreza, mas não a miséria de Macabeia, e sempre se sentiu deslocada nos ambientes em que viveu na fase adulta, com um sentimento de desamparo, inclusive quando casada, no ambiente diplomático em que vivia o marido. A protagonista, Macabeia, tem, segundo declaração da autora, ovários secos, e a autora, a Clarice, desenvolveu uma neoplasia maligna de ovários, que, aliás, foi a causa do seu óbito. A autora não costumava oferecer finais felizes para as protagonistas de seus romances, com exceção de A Cidade Sitiada, romance que escreveu durante a gravidez do primeiro filho, mas gostava da personagem Macabeia e desejou evitar seu fim trágico, dizendo, abre aspas, vou fazer o possível para que ela não morra. Eu poderia deixá-la na rua e simplesmente não acabar a história. Mas quem sabe se ela não estava precisando de morrer? Fecha aspas. A crítica especializada encontrou grande influência de James Joyce e Virginia Woolf no romance, o que não é novidade nos textos da escritora. E, além do grande questionamento existencial do romance, um alerta para o drama social na migração de pessoas simples e despreparadas para viver em grandes centros, onde passam grandes dificuldades e não tem ajuda governamental. A autora gostava de se consultar com cartomantes, apreciava numerologia, cabala e misticismo. Sua personagem, então, foi influenciada por uma colega, a Glória, colega de trabalho, para pesquisar sorte nas cartas da Madame Carlota, uma embusteira. Ele fez lindos prognósticos com um amor louro e rico, mas que a heroína, ao sair da consulta, foi atropelado por um caminhão, falecendo no local. Então, ela dizia que haveria uma pessoa que seria o amor da vida dela, um homem rico, um homem louro, um homem de olhos claros, mas que podia ser verde, azul, ou até castanhos, mas que era rico, era importante, e que daria para ela até um casaco de peles. Ela até perguntou, mas calor, casaco de peles? Quer dizer, é uma coisa interessante como a cartomante realmente
fez um prognóstico que não tinha nada a ver com ela. E uma moça que esteve antes se consultando, é importante até destacar, ela deu o veredito de atropelamento futuro e a moça saiu aos prantos. Mas o atropelamento, eu não sei se ela realmente viu alguma coisa sobre atropelamento e trocou a mensagem em relação às pessoas, ou se ela tinha esse hábito de dizer a alguns que ia ter uma morte trágica, para outras que ia ter um futuro brilhante com o marido assim, sabe? Mas é interessante que ela gostava, a Clarice amava uma cartomante que era no Meia, a cartomante que ela frequentava, e ela, de repente, fez questão de incluir uma cartomante no livro, né? No fim da vida, a escritora parecia contrita, retomando as suas origens e a religiosidade que praticava no início de sua vida. Interessante que ela passou a não cultuar a Torá, nem os assuntos bíblicos, a partir da morte do pai dela. Então, ela ficou, de repente, mais ligada a Hermann Hesse, e que era ateu, mas no fim da vida ela se voltou para a religiosidade das suas origens, né? Então, muito interessante que ela doou um livro para seu amigo, Alceu Amoroso Lima, que é o Tristão de Ataíde, com uma dedicatória muito simbólica. Eu sei que Deus existe. Então, ela define claramente que ela voltou às suas crenças de origem. Clarice Lispector desenvolveu uma linguagem literária inovadora no Brasil. Foi brilhante e sensível, mas com grandes questionamentos existenciais, muitas insatisfações e angústias. Era depressiva e fazia tratamento psiquiátrico por toda a sua vida. Ela teve um psiquiatra que virou amigo íntimo dela, virou um sentimento paternal em relação a ela, nem fazia consultas com ela, não marcava consulta, marcava 4, 5 encontros, mas para conversar, porque entendia o problema psicológico gravíssimo que ela estava desenvolvendo, e ele realmente não tinha, o Azulay, ele não teve condição de continuar como psiquiatra. Então, ele era um amigo que a escutava com um sentimento paternal, uma amizade que durou até a sua morte. Escrever para ela, para Clarice, era uma coisa muito interessante, era uma fatalidade. Dizia, abre aspas, quando não escrevo, estou morta. Influencia a nova geração de escritores com a sua linguagem literária introspectiva e inovadora. Clarice Lispector é considerada pelos críticos literários como uma das maiores escritoras modernistas do século XX no Brasil e no mundo. Em suas narrativas, o foco principal é relacionado à condição humana, e seus personagens, com frequência, realizam uma busca de caráter existencial, exatamente uma busca que ela sempre fez toda a sua vida, usando simbolismos e aplicando em seus textos epifanias no sentido literário, ou seja, a revelação e êxtase através de experiências simples e rotineiras. Foi uma escritora genial. E a gente percebe que a maioria dos livros a gente pode fazer uma correlação com o período da vida da escritora. Então, eu fiz questão de citar do primeiro livro e citar do último publicado, né? Porque, na verdade, o último que ela escreveu, Um Sopro de Vida, ela fala claramente em morte. Como que será? Se ela está preparada, se não está. Então, ela estava num período mais depressivo do que o usual da vida dela.
né? Porque ela sempre foi uma pessoa genial, sensível, brilhante, mas era muito inconformada com a vida. Ela parecia que tinha algum problema secreto que ela não revelava e não queria também que fosse revelado. É muito significativo também que nos 2 últimos livros dela, ela colocou uma pessoa como um alter ego dela, falando como se fora ela, né? Tanto na Hora da Estrela como no Sopro de Vida. Então, só que no Sopro de Vida é um livro que ela não conseguiu praticamente terminar, porque a Olga Borelli foi que juntou os fragmentos, que ela escrevia muito assim, com textos fragmentados, que ela começou exatamente com o primeiro livro e permaneceu toda a vida seguindo mais ou menos esse sistema de fragmento. Então, a Olga Borelli juntou tudo e elaborou um livro, omitindo alguma coisa que ela achou que era muito triste, porque quando falava muito de morte e tal, então ela achava que ia entristecer a família. Mas sempre houve um mistério na vida da Clarice, que ela era uma pessoa que ela, como se ela se procurasse, ela estava numa procura a vida inteira, e ela não se conformava muito com a vida. Ela foi uma pessoa que teve uma vida brilhante na diplomacia com o marido, ela não era uma pessoa carente financeiramente depois de adulta, ela teve 2 filhos, é bem verdade que um era o entristecia muito, o caçula, o Pedro, era esquizofrênico, e ela sofria muito com isso, piorava a situação psicológica dela com este filho, que dizem até os maiores escritores que ela foi uma coisa que ela quis sair da Europa, onde vivia com o marido, e viveu também nos Estados Unidos. Por quê? Porque ela não conseguia, nas viagens, ter um acompanhamento psiquiátrico ideal para o filho. Aqui no Brasil, a criança ia ter um psiquiatra que ia fazer um acompanhamento e tal, com medicação, com tudo, que esse filho realmente foi muito triste, muito problemático na vida da escritora. Ela depois sofreu muito, e ela ficou com um temperamento um pouco mais triste depois do acidente que houve com ela, que ela se queimou, esqueceu o cigarro aceso, se queimou, dormiu e se queimou, e o filho, o Paulo, foi que chegou e conseguiu salvá-la, mas ela não queimou o rosto, que foi uma bênção, porque ela era muito bonita e não queimou o rosto, mas o corpo ficou cheio de cicatrizes, teve ameaça até de ter que cortar talvez o braço, mas 20 graças a Deus, minutos, tá, querido? mas graças a Deus não cortou o braço, mas isso tem uma complicação maior no psiquismo dela, porque ela era uma mulher que se sentia muito desejada, porque ela era realmente muito desejada pelos homens, ela era muito admirada também pela sua beleza, e ela, no rosto não foi atingida, mas nos braços, uma mão ficou até cheia de cicatrizes, né? Das queimaduras, e realmente ela escapar da morte foi uma coisa assim milagrosa, porque foram queimaduras gravíssimas, e a gente sabe que pessoas com grandes queimaduras, as pessoas costumam ter infecções generalizadas e comumente vão ao óbito, e ela escapou, mas continuou sua vida literária, que ela, inclusive, escrevia em revista e jornal, não porque ela achasse uma coisa deliciosa, o que ela gostava era de escrever os seus romances, mas ela tinha que sobreviver. Então, ela precisava. Aquela revista Senhor, por exemplo, dava muito subsídio financeiro para ela. Escreveu o Jornal do Brasil também, tudo subsídios financeiros, porque o que ela amava realmente não era escrever aquelas crônicas. A única conto que ela realmente amou muito foi o Ovo de Galinha, que era misterioso para todos, inclusive para ela, e que ela levou até num congresso de bruxaria, e quando ela primeiro apresentou em inglês, ninguém entendeu. Quando ela apresentou em espanhol, foi considerado o texto mais importante na Colômbia do Congresso de Bruxaria, mas ela declarava que ela nunca entendeu
o ovo de galinha, mas o ovo sempre foi um mistério. Até Machado de Assis e outros escritores, Machado de Assis perguntava na pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ele saía pela tangente dizendo que foi o galo, porque realmente nunca foi muito esclarecido isso. E o conto dela, que é um conto fantástico, mas nem ela entendia bem. Eu li o conto detalhadamente, li, reli várias vezes para chegar a uma conclusão no trabalho que eu fiz, que eu apresentei na Luz Brasileira, mas realmente ela declarava que ela não entendia. Então, eu fiz uma pequena uns comentários sobre o livro e também especificando bem que a maioria dos livros estavam relacionados com o estado de espírito dela na hora, na época. Tanto que é muito interessante que aquela que escapou, de ter um destino trágico, né? Na cidade, que ela escreveu aquele romance quando estava grávida, ela estava naturalmente feliz com a gravidez, embora não gostasse da cidade que ela estava, não gostava de Berna, nada disso, nem da vida diplomada, mas ela estava feliz na possibilidade de ser mãe. Então, ela escreveu sem as características dos demais romances, e a pessoa era ambiciosa, diferente das outras, que eram as suas personagens. Era uma pessoa ambiciosa, aspirava dinheiro, aspirava isso aqui, mas ela não botou a pessoa com um fim maligno, um fim triste, infeliz ou até morte. Então, foi a que eu saiba que escapou, nos romances, de ter um destino bem triste. Então, tenho dito, espero ter contribuído de alguma forma, e se quiserem algumas perguntas, algumas coisas, eu souber responder, eu terei prazer de responder. Muito obrigada. Muito obrigada, Zara, pela sua introdução, muito significativa. Bom, então agora nós vamos abrir para o nosso debate. Não é perguntas e respostas, é um debate. Portanto, aquelas que quiserem fazer comentários sem fazer pergunta, pode. Se quiser complementar algo que tenha achado interessante na obra, pode. Se também quiser fazer alguma pergunta, pode. O debate ele é livre, tá bem? Eu vou fazer o debate pela ordem de entrada na sala, tá? Então, não adianta vocês levantarem a mão pedindo a palavra, porque eu vou dar a palavra pela ordem de entrada na sala. Aquela pessoa que não quiser usar, né, ter o uso da palavra, só basta dizer não, nada a dizer, nada a acrescentar, e vamos em frente para a próxima, tá bem? Só um momentinho. Muito bem, então a primeira pessoa a entrar na sala foi Nina Fernandes. Nina, quer fazer suas considerações? São 3 minutos, tá, pessoal? Cada um terá 3 minutos para se colocar. Ao final, se nós estivermos ainda dentro do tempo dos 55 minutos, que é o tempo do nosso debate, vocês podem voltar a ter a palavra de novo, caso tenhamos tempo. Nina Fernandes. Nina está na sala, mas está com a câmera fechada. É muito importante que agora vocês, por favor, fiquem com as câmeras abertas para a gente saber quem está ao vivo aqui conosco, para a gente também não perder tempo, tá bem? Nina não está ao vivo, eu vou seguir em frente. Edir Marques, você quer o uso da palavra, querida? Boa tarde. Eu quero cumprimentar a Gebe pela proposta. Eu estou presente, hein? Sim, mas cumprimentar em primeiro lugar. Nina, agora a... deixa a Edir acabar, querida, eu já volto com você. Pode falar, Edir. Sim. Cumprimentar a Gebe pela proposta dessas palestras ao longo do ano e dizer que vou me preparar para cada livro que for apresentado. No caso, eu li já algumas coisas de Clarice Lispector, acho muito difícil de interpretação, de leitura, até
para prender a atenção dos leitores em certos momentos, mas dizer que Zara fez uma exposição excelente, inclusive me despertou para a leitura dos 2 últimos livros, Sopro de Vida e A Hora da Estrela. Garanto que vou lê-los em breve. É só. Muito obrigada, Edir, por sua participação. Nós já temos a agenda de todos os livros que serão lidos esse ano, a cada 2 meses. Ele está sendo divulgado nas nossas redes sociais, mas eu posso mandar também novamente para vocês por e-mail, tá bem? Mas, de qualquer forma, na nossa página da GEB Rio de Janeiro, no Facebook e no Instagram, tem lá a nossa programação do ano todo, não só da leitura dos nossos livros do bimestre, como também das nossas palestras, tá bom? Muito obrigada, querida Edir, pela sua participação. Nina, por favor, agora é com você, querida, pode falar. Pode abrir seu microfone. Bem, eu só quero parabenizar a presidente Zara Paim, a nossa diretora da GEB, pela brilhante palestra e agradecer pelos parabéns que ela vem e o apoio que ela vem nos dando na GEB Rio de Janeiro. Somente isso. Muito obrigada a todos. Parabéns, Zara. Obrigada, Nina. Querida. Muito bem. Agora a próxima é Elisa Flores. Elisa, pode abrir seu áudio, por favor. Pronto. Pronto, está me ouvindo, mano? Estamos, pode falar, querida. Tá bom. Eu queria só parabenizar a colega aqui, a amiga, nessa atividade, né, desculpa, mas é que eu estou aqui meio atrapalhada. Eu queria parabenizar a minha queridinha e dizer o seguinte, é que eu gostaria de saber, nesse livro que ela fez de Clarice Lispector, eu queria saber, será que ela conseguiu liberar as emoções dela, ou seja, ela conseguiu, vamos dizer assim, ela conseguiu realizar uma catarse, vamos dizer assim, através desse livro? Pode responder, Zara. Bom, a Clarice, além de ser uma pessoa misteriosa e introspectiva, as pessoas não têm condição de saber se ela realmente conseguiu liberar as suas emoções. O que ela passou é que ela mostrou uma coisa que era um sofrimento dela constante, que era a sensação de desproteção e de solidão. Ela, toda a sua vida, mesmo rodeada a vida adulta, né? Rodeada, por exemplo, do marido, dos filhos, da família, ela sempre sentiu um sentimento de solidão. E isso, eu não sei se ela conseguiu fazer essa catarse, mostrando a grande solidão e inadequação à vida, que ela também era inadequada, sentia uma inadequação à vida em todos os lugares que ela estava na fase adulta. Não era só aqui no Brasil, não. Nos países que ela foi, com o marido, que era diplomata, ela sempre se sentiu com inadequação local. Então, parece que é um sentimento oculto dela, que ela nunca revelou e que não transparece exatamente no livro. A única coisa que eu achei que pode transparecer é que ela, nos 2 últimos livros, ela botou alter egos masculinos. Eu não sei se ela desejaria ter uma vida masculina, e ela, no fim da vida, que ela estava assim, mais, digamos assim, sem menos controle, porque ela estava com problemas psiquiátricos aumentados, embora a genialidade continuasse, que ela desejou tanto que ela colocou homens nos papéis de alter ego dela. Mas eu não sei dizer se realmente ela conseguiu realizar essa catarse.
Eu penso até que no último livro, que ela falava mais de morte, abertamente ela falava de morte, né? E o que ela ia fazer, que ela não estava preparada para a morte, então, que ela até se manifestou mais do que na Hora da Estrela, acho eu. Eu acho que Não a sei. resposta foi muito boa, porque realmente você atingiu mesmo o que eu queria saber, que ela realmente ela se projetou através de ser homem, dos homens, né? Que ela se travestiu de homem para poder colocar todo o sofrimento dela, que ela estava oculto, que ela não queria demonstrar, mas que estava oculto, e ela projetou isso no livro. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Elisa, pela sua participação. Zilda Pires, sua vez, pode abrir seu áudio, querida. Zilda Pires? Acho que a Zilda caiu. Zilda caiu. Elaine. Boa tarde. Vocês Boa estão me ouvindo tarde, querida. bem? Eu sou Estamos, Elaine, de nós Porto não estamos Alegre. te vendo. Você tem como abrir seu Não, vídeo? como eu te disse, eu estou no computador e Tudo estou bem. sem câmera. A Tá próxima vez bem. prometo que eu entro pelo celular. Não tem problema, não. Bom, Pode eu falar, caí querida. de paraquedas aqui, legitimamente, porque depois do almoço eu fui ver as mensagens do nosso grupo de oficina de escrita aqui da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul e havia o convite para essa live e estou aqui. Que Clarice bom. Lispector, assim, faz parte da minha adolescência, né? Foi uma leitura que hoje eu me questiono o que eu me apropriei dos textos dela como pessoa, porque a Clarice é muito densa na escrita, ela traz uma subjetividade do sujeito a um ponto de o leitor se encontrar dentro da narrativa, né? Que eu acho que dá essa confusão de em ela conseguir uma catarse, muitas vezes ela pode proporcionar isso ao leitor também. A questão essa de Alagoas, né? A trajetória da família também, que a Zaida tinha dito, né? Que eles chegaram ali, e diferentemente do que o pessoal pensa em relação ao povo judeu, de que não tem judeu pobre, tem judeu pobre sim, eles chegaram em péssimas condições no Brasil, e o pai até de mascate trabalhou. Então ela teve Mas essa... a família, desculpe, mas a família foi espoliada, por isso que eles ficaram assim. O avô de Clarice tinha ótima situação financeira, eles foram espoliadas nos pogroms. Assim, não, eu estou dizendo como eles chegaram e como foi a situação que eles viveram aqui, né? Que não deixa de ser toda a situação dos migrantes, que era o que eu queria fazer esse rapport, entre o que nós temos hoje com haitianos, com todos esses migrantes que estão aqui e que também é feito vistas grossas, e eles estão nos nossos meios em todos os estados, né, que no Rio Grande do Sul a gente tem. Então, eu acho que a Clarice é muito viva, a obra dela, sempre, né? Ela nos traz coisas da nossa realidade atual, né? E o que eu analiso, assim, em relação a esse alter ego, até eu digo assim, eu precisaria ler essa obra hoje em dia novamente, né? Eu estou trazendo de memórias e do que foi falado agora, né? Mas esse alter ego me traz muito anos 70, né? Em que a mulher ainda não tinha direitos, em que ela veio aqui, em que a mulher, para fazer qualquer atividade, tinha que ter autorização do marido, né? Então, que o pátrio poder era muito forte. Hoje nós ainda temos muito pelo que lutar, mas as primeiras mulheres a assumirem como jornalistas, escritoras, tanto que tem uma cena narrada em que ela entrega um escrito e perguntam se é dela. Ora, hoje em dia a gente não admitiria jamais, mas tu imaginando que era uma sociedade machista, não admitir que uma mulher escreveu e tu ter que dizer que aquilo é teu, né? Então, trazer só a minha contribuição, assim, que eu gostei bastante de estar participando. A Zaira, assim, um show, né? Excepcional, assim.
e aprendendo bastante assim com as colocações que as pessoas trazem, e que eu tenho essa paixão de adolescente por ela, e que essa obra eu acho que continue perpetuando aí, né? Que essa nova geração que vem por aí não é tão da leitura, mas a gente espera que continue, né? Obrigada. Elaine, muito obrigada pela sua participação. Eu não sei exatamente quem fez o convite chegar até a sua entidade, mas você veja como é importante que todas nós possamos nos unir e ajudar a divulgar, né, os eventos que acontecem, porque nós conseguimos, dessa forma, fazer intercâmbios bastante interessantes. Sua colocação foi muito oportuna. Muito obrigada. Volte sempre, Elaine. Eu falo chamar agora Maria Amélia Paladino, nossa presidente do Conselho Fiscal. Pode abrir, Maria Amélia. Já dei boa tarde para as que estavam, então boa tarde para as que chegaram após o meu boa tarde. Eu gostei demais, Zara. Eu sei que a Zara entra profundamente nos assuntos. Ela foi a nossa vencedora, junto com a Maria Esther Rodrigues, empataram no concurso literário José Bonifácio de Andrada e Silva este ano, na Luso Brasileira. Então, eu já sabia que vinha muita coisa boa por aí. Mas eu queria conversar um pouquinho com você, Zara, sobre o seguinte, que você falou aí nos personagens masculinos, mas principalmente nesse livro A Hora da Estrela, os personagens masculinos são horríveis. Se você repara, os três, tanto o Rodrigo, é o narrador fictício, né? Aliás, muita gente diz que muitos técnicos em literatura dizem que a Clarinha esconde atrás dele, né? O Olímpico, é namorado inconstante. E o Raimundo, o chefe, nenhum deles é assim uma pessoa muito generosa com ela. Aliás, eles alternam o desprezo vamos dizer assim, o carinho, né? O desprezo, são sentimentos antagônicos, o desprezo e a piedade cristã. Todos eles têm essa capacidade de compensar as dificuldades, aquilo tudo que eles sabem que ela está sofrendo, com medidas mais generosas. Então, isso é que eu queria comentar, porque é uma obra intimista, psicológica, vamos dizer assim, ela é até sócio-existencial, que, aliás, é uma característica da Clarice sempre, né? E o que eu sinto, uma crítica implícita à figura masculina. Eu não sei, talvez porque ela fosse uma representante, que, aliás, a Clarice diz que a Macabeia é da subclasse, é como ela a define. Será que foi isso que tornou esses três personagens hesitantes entre o bem e o mal, entre a cobertura do seu sofrimento e, ao contrário, desvendar para todas as pessoas que estavam à sua volta, que não eram muitos, as suas fraquezas? Por exemplo, no trabalho, o Raimundo uma vez disse para ela que ela era horrível, não sabia nem ser datilógrafa, não sabia trabalhar. E aí, quando ela foi tão humilde, ele a tinha despedido e falou, não, continua. Então, isso é que eu senti os personagens masculinos muito hesitantes, muito pouco preparados para dialogarem com uma pessoa tão humilde, tão simples como ela. Embora o Olímpico também fosse simples, mas é que ele não estava, ele chegava a ser assim, desagradável é pouco, chegava a ter malícia, maldade com ela, do jeito que ele a tratava. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa sobre esses três personagens masculinos. Diga-se de passagem que as femininas são melhores nesse livro dela, bem melhores. Não são grandes coisas, mas elas têm um ar de bondade, cada uma a seu tempo, em seu lugar. Mas eu acho que realmente a gente tem que prestar atenção como Clarice refletiu a miséria humana, porque é isso que a nossa Macabeia é um retrato da miséria humana. O que você acha, Zara? Bom, eu achei que o chefe, ele realmente passou muito rapidamente no romance. Ele se mostrou um homem que
era uma representação de roldanas, essas coisas, né? Então, aliás, ela adorava parafusos, né? A Macabé era louca por parafusos, talvez porque trabalhava numa loja de roldanas, representativa de roldanas, representantes, né? Ela, o chefe dela se mostrou realmente um homem que tolerava a incompetência dela, ele foi benigno com ela, né? Porque ele sabia, ele entendeu que ela botava letra por letra, porque ela não sabia ler direito, ela não, era semi-analfabeta. Então, ele era tolerante com ela. É um sentimento de desprezo também, porque dizia que ela era péssima, mas tinha tolerância. O Olímpico, ele realmente foi muito ruim com ela, porque ele entendeu a situação do psiquismo dela e ele não teve a menor piedade, ele abandonou ela assim de uma maneira cruel e sem nenhuma delicadeza, nada disso, e foi-se para o lado de uma Glória, que era uma mulher também funcionária lá, da firma, mas era totalmente diferente, uma mulher de carnes abundantes, uma mulher extrovertida, que não era bonita, mas era aquela mulher que parecia ter saúde, né, bem alimentada e tal, e ele não teve nem a delicadeza com ela de fazer terminar de uma maneira mais digna, mais caridosa com ela. E o Rodrigo, ela fez o Rodrigo com uma personalidade bem diferenciada dela, por isso que eu achei que lembra mesmo os heterônimos de Fernando Pessoa, porque ele fala de uma maneira diferente dos pensamentos da Clarice. Ela não põe os pensamentos dela no Rodrigo, ela não coloca os pensamentos, ela coloca outros pensamentos no Rodrigo. Então, o Rodrigo era uma pessoa que acho que não foi nem benéfico nem maléfico para ela, era um interlocutor que ela falava através dele com outra personalidade. Eu não vejo assim grandes benesses dos personagens masculinos no livro dela. O que eu notei é que nos 2 últimos livros parecia que ela desejaria ter uma personalidade masculina, porque ela os colocou. Como eu faço aqui para tirar o vídeo? Está aparecendo? Estou. Alô? Alô? Saí do ar. Zara, você pode concluir seu raciocínio por causa do tempo, por favor. Eu achei que os 3 personagens masculinos não foram pessoas excepcionais na história. O único mais significativo mesmo foi o Rodrigo, que era o alter ego dela, falava por ela, mas não tinha a personalidade dela. Então, eu achei que, como nos 2 últimos romances dela, ela colocou homens para serem narradores, interlocutores ou coisas semelhantes, homens. Então, me pareceu que ela, de repente, gostaria, e demonstrou isso no fim da vida, que gostaria de ter uma personalidade masculina. Isso que para mim, me passou isso. Eu posso estar enganada e posso nem estar respondendo a sua pergunta, Maria Amélia, mas me passou isso, que ela gostaria de ter uma personalidade masculina. Isso foi o que eu entendi. Ok, obrigada pela participação, Maria Amélia. Zilda Pires, você tinha caído, já retornou. Deseja falar, querida? Pode abrir o seu som. Sim, não, caiu a rede. Bom, o que a Zara está terminando de falar, que eu pergunto um pouquinho, pelas pesquisas que eu já fiz, já ouvi falar, já pesquisei, que ela era homossexual, né? Não sei se assumiu ou se tinha o desejo, como a Zara está mencionando. Mas pensei, essa colocação minha, eu nem falei bom dia para os colegas, boa tarde, eu já tinha falado antes,
o jeito de Andréia, de você e as demais que estão trabalhando ao seu lado, bem juntinhos, é de fazer com que mesmo com a pandemia nós não estamos distantes, né? Nós estamos trabalhando, estamos aprimorando o nosso conhecimento. Então, eu já tinha pesquisado um pouco sobre a Clarice e não tem nada assim, de novidade. Acho que a Zara expôs muito bem o trabalho dela, está de parabéns, né? E hoje enriquecimento nosso, vamos ver, vai dar participar das outras, né? Já estou aqui com a minha cabecinha fervendo sobre a minha em junho, são os livros, nós escrevemos, né? As páginas que nós escrevemos, das personagens, né? Então, é isso. Um abraço a todos e parabéns para a Zara e vocês que estão coordenando esse trabalho. E na próxima, deixa vocês cair, não, por favor. Muito obrigada, Zília. Quer comentar, Zara, alguma coisa? Eu acho que a Zilda tocou num ponto muito interessante e que fica muito oculto. A maioria não fala sobre isso, mas parecia que a incompatibilidade dela com o Lúcio Cardoso, que era homossexual declarado, tinha algum mistério que os escritores que eu pesquisei, eles não dizem exatamente o que era. É que ele realmente ele gostava de personalidades masculinas, mas eu acho que ele gostava de personalidade masculina fisicamente. E a Clarice, ela poderia ter desejos homossexuais, mas ela, de qualquer maneira, fisicamente, ela era mulher. E isso talvez tivesse criado um problema sério de relacionamento entre os dois, que se gostavam e se admiravam, mas que nunca houve um relacionamento amoroso, era só um relacionamento fraterno, afetivo, mas que isso é muito postulado por alguns autores, que essa insatisfação da Clarice é que ela nunca pôde exteriorizar a sua homossexualidade. Isso é uma hipótese, né? Mas que realmente vai virar sempre uma hipótese, que ninguém vai ter certeza disso, a menos que alguém da família, alguma pessoa assim, extremamente ligada a ela, quisesse declarar. Falavam dela com a Borelli, com a Olga, com uma enfermeira que trabalhava com ela, e falavam essas coisas todas, mas nunca ninguém vai ter certeza de uma coisa dessa e não vai empanar o brilho da grande escritora que foi Clarice, né? Porque a questão de gênero não é significativo para ninguém, é apenas uma curiosidade literária, né? E que achei muito bem colocado pela Zilda. É isso mesmo, não é? Maravilha. Obrigada. Então, vamos em frente. Vera Regina, por favor, quer ter a palavra? Vera, pode abrir seu áudio. Oi, boa tarde a todos. É ótimo esse encontro da AGEB. O relato da Zara foi muito interessante. E quanto ao romance, para mim foi assim, achei assim, muito, muito interessante, porque realmente os demais personagens nada se parecem com Macabeia. E naquela sua vida, eu assim, notei uma coisa que talvez assim, chame a atenção, porque ela rezava, mas sem Deus, ela não tinha religião, mas ela acreditava nos anjos. Então, toda essa, dentro dessa vida dela de procurar um apoio, isso parece que assim, dentro do escrito tinha a ver, porque lá também ela fala quem ela era, quem sou eu. Então, assim, ela sempre procurava alguma coisa sobre ela e assim sempre estava em busca de alguma coisa. Isso fica vago durante assim vários textos, vários parágrafos. E sobre o fim do livro, sobre a sua morte, também assim, quase que era o esperado, porque ela nada tinha a ver com todos os personagens.
inclusive, como já foi dito, com os 3 que são do sexo masculino, quão ruim foram com ela. Então, eu gostaria assim, que a Zara fizesse assim, algum comentário sobre assim, esse dito. Obrigada. Obrigada. Eu acho que esse ponto dela rezar sem Deus, ela foi criada por uma tia que ela abominava essa tia, que era muito ruim para ela, e a tia era extremamente religiosa e obrigava ela a ir à igreja, a participar de todos os eventos religiosos, ela ia obrigada. Então, isso ela tomou assim uma certa ojeriza, mas a fé que ela recebeu desde a infância, as coisas ficam gravadas nas pessoas. Então, persistiu a religiosidade em relação a Deus, mas ela não rezava para Deus, ela rezava e ela pedia proteção, era dos anjos. Realmente isso é verdade, ela pedia proteção, era dos anjos, ela acreditava em anjos, né? Anjos do bem. Então, eu acho que essa coisa contra rezar para excluindo Deus deve ser essa coisa que ela passou de sofrimento, de ser obrigada por uma tia que não foi nada bondosa com ela, que a criou, e ela tomou essa ojeriza às coisas ligadas a Deus. Agora, essa procura existencial que você notou e que existe no livro, isso é uma característica da Clarice. Ela sempre, os seus personagens, tiveram uma procura, é aquela procura existencial que existiu na vida dela, ela sempre teve, e ela bota nos personagens dela, mesmo uma personagem totalmente diferente das demais, porque essa é uma pessoa fora de todos os padrões das suas heroínas, mas ela bota também a procura existencial, ela queria saber o que ela era, o que ela não sabia, bom, mas ela era totalmente obtusa, então fica até difícil ela saber alguma coisa, né? Porque foi uma caricatura que ela fez de um personagem, porque não pode existir uma pessoa que seja tão obturada, tão fora da realidade, fora do mundo, das coisas que estão acontecendo, como essa moça, essa Macabé. Mas ela tem, de qualquer maneira, uma procura do que é que ela é, porque ela não sabe exatamente o que ela é. Ela só tem um sonho, que é casar, porque ela tem desejo sexual. Isso ela tem um forte desejo sexual e ela deseja casar. Eu acho que isso é a única coisa que realmente ela sabe que deseja. No mais, ela não sabe qual é o que ela realmente quer, o que precisa, além disso. Tá? Obrigada. Eu preciso, Zara, que as tuas respostas sejam um pouco mais resumidas, senão não vai dar tempo das colegas se pronunciarem. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Agora, vou chamar a Alana, nossa colega de Santa Catarina. Pode abrir seu áudio, Alana. Seja bem-vinda. Oi, boa tarde. Gostei de estar, assim, pelo meio por último, a gente vê todas as contribuições de todas as colegas e minha mente já fez um monte de observações e tal. Primeiramente, a Clarice Lispector é minha patrona de alma. Sempre gostei, admirei ela, porque eu sempre fui daquela parte de escolher, né, quem eu quero seguir, entendeu? Estudar todas e eleger ela. Então, sempre gostei das histórias dela, porque ela sempre trabalha com aquela parte de enredos cotidianos e simples, né? Com tramas psicológicas, introspectivas, com mergulho no pensamento. É como se ela queria não só contar o enredo, mas também o que passa na cabeça das pessoas. Isso me chama muita atenção. Tanto que hoje a gente vê isso em vários minisséries que chama atenção, grudam a atenção de muitos, né? Tipo, todo mundo acompanha Deep Dexter, coisa, como é que faz, como é que pensa um psicopata, como é que pensa alguma coisa. Mas ela sempre foi tão simples na hora de contextualizar que a gente acaba mergulhando no pensamento do personagem. E realmente, né, que ela sempre foi considerada, né, pelo que eu fiz uma matéria sobre ela, acho que foi no fim do ano passado, no início agora do ano, que pelo centenário, né, dela, né, e que
sempre considerada exótica, misteriosa, intimista, uma bruxa, e ela só se considerava uma escritora e dona de casa. Que ela nunca teve essa visão, eu sou a melhor. Não, eu só gosto de escrever. E pelo fato, assim como a Casara tinha comentado, que ela não gostava de escrever, mas sempre escrevia em jornais, revistas, isso para nós mulheres, isso que a gente faz naquela parte, cria-se uma heroína. Por quê? Porque mesmo ela não gostando, ela se saiu muito bem no que ela fazia. Ou seja, mostra que a mulher, quando resolve fazer alguma coisa, indiferente se gosta ou não, faz bem feito. E também, pela que a gente está comentando todo mundo aqui, pela parte, né, que daí vem uma questão, Zara, que eu queria que tu me respondesse brevemente, né? Porque como tu comentou que nos últimos 2 livros ela estava colocando um pouco, buscando um alter ego masculino, e no terceiro, né? Então, na minha pergunta que como elas têm essa parte, talvez seja homossexual ou não, porque isso também não vai tirar o brilhantismo dela, será que os últimos, antes, né, 2 livros, ela estava buscando o pensamento masculino, porque ela sempre, como é que ela pensava como uma mulher, né? E tendem fazendo as conexões psicológicas, pensamentos com uma mulher. Nesses 2 últimos, antepenúltimos, ela estava, como é que calibrando. E agora, na Hora da Estrela, será que ela não conseguiu realmente se colocar fora do pensamento feminino e colocado o pensamento masculino, como o Rodrigo, digamos assim? Por quê? Porque nos últimos 2 ela foi, na minha percepção, né, nos últimos 2 filmes das falas, né, foi tentando separar o masculino e feminino, botando como é que o homem pensaria. E a forma que ela achou na Hora da Estrela é realmente se retirar, e pela amizade que ela tem com os homens, pela vivência que ela buscou analisar como é que os homens veriam as situações, ela conseguiu realmente sair do pensamento feminino e colocar um pensamento masculino, mas como ela não poderia interferir, ela não poderia ser a Macabea, ela teria que ser a personagem que um homem viria. Como que o homem veria a situação dela? Que apesar de ser, digamos assim, pobre, tal, aquela parte, ele pegou aquele síndrome, tipo assim, do olhar sofrido, né? E como que um homem veria a situação da Macabeia. E onde que ela realmente conseguiu, talvez o que ela estava tentando nos outros livros anteriores, essa separação, para mostrar a diferença do como que um homem pensa e como a mulher pensa, que a mulher entra muito em faz vários raciocínios, e o homem já é mais... É mais ou menos isso, será? Ou estou pensando erroneamente? Vamos, Zara, comente, por favor. Olha, eu acho o seguinte, todos os grandes escritores que a Clarice admirava eram transgressores. A Catherine Mansfield era bissexual, grande escritora. A Virginia Woolf era homossexual declarada, até se matou no fim da vida. Hermann Hesse era uma confusão, ateu, sempre eram transgressores. Eu acho que ela colocou esses 2 personagens masculinos, porque no fim da vida ela estava se vigiando menos, porque ela nunca colocava isso, porque, na verdade, para mim, ela desejou sempre ter uma personalidade masculina e ela extravasou, então, nesses 2 livros, colocando o alter ego dela, personagens masculinas. Posso estar enganada, mas eu acho assim, porque ela sempre foi uma pessoa com personalidade transgressora. Desde o primeiro livro dela, que foi premiado e tal, ela mostrou esse aspecto de pessoa com personagens transgressores. A única que era idiota, maluca e tal, não sei o quê, era a Macabeia, que era completamente obturada, mas as outras não eram. Umas eram perversas, outras tinham alguns defeitos graves de transgressão. Sempre houve nas personalidades das figuras que ela descrevia transgressão. Só a Macabeia que a gente não vê transgressão, coitada, porque era meia boba. Obrigada, foi isso que eu achei. Obrigada, muito obrigada, Alana, pela sua participação. Agora vamos ouvir Janine Sester. Janine Sester, né? Falei certo o seu sobrenome?
Esther, boa tarde. Obrigada, de André. É um prazer grande. É a primeira vez que eu participo, aceitando o convite da minha querida Maria Amélia, da minha querida Zara, que felizmente estão se aproximando, já fazem parte da nossa Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, aqui do Rio de Janeiro. Beijo, Zara. Parabéns pela sua exposição. Prazer estar aqui. E eu estou muito feliz, porque toda a sua fala e das demais participantes estão reforçando um conceito, não é bem um conceito, é uma ideia minha, de que falo em Clarice, né? Essa personalidade dela, que ela se expressa nos seus diversos personagens, e retroagindo a sua vida familiar, social, a religiosidade, né? Ela vindo de um povo judeu, a grande influência que ela pode ter tido de filósofos, e a partir e principalmente do Spinoza. Né? Então, quando vocês estão falando, eu me reporto a alguma leitura spinozana, principalmente do livro Ética, né? Isso, como tem muito tempo, século XVII, e ela teve esse acesso como intelectual, e a partir dessa linha de pensamento que ele lançou, ele teve a ousadia, a coragem de um universo que adora um Deus transcendente, né? Onipotente, antropomórfico, exatamente o discurso a teoria spinozana era exatamente anulando essa figura e trazendo um Deus imanente, né? Que efetivamente se traduziria pela própria natureza com N maiúsculo, né? E com isso ela pode ter, conforme vocês foram mostrando, os conflitos. Quando o pai dela faleceu, ele sendo ateu, como Spinoza, Nietzsche, a sequência dos pensadores filosóficos a partir de Spinoza, Nietzsche, Bergson, Deleuze, né, mais recente, Foucault, já século XX, essa linha toda de influências para esse entendimento da religiosidade e da formação da própria sociedade com outros conceitos extremamente dolorosos, a meu ver, né, sob o ponto de vista psíquico, porque é muito difícil enfrentar toda uma cultura praticamente hegemônica, né, num universo transcendente, que não é a realidade, é uma imaginação, uma criação humana, né? E esses conflitos vão se perpetuando até que um dia, a partir de todo esse perfil psicológico, as colegas psicólogas e outras que estão aqui presentes podem enriquecer esse pensamento, e eu vejo isso, essa é a contribuição que eu queria dar, acrescentar nessa exposição de Zara, que foi extremamente feliz, viu, Zara, querida? Se possível, em algum momento, fazer esse resgate, esse link com uma influência filosófica a partir de Spinoza e demais pensadores da imanência, vamos dizer assim. E, finalizando, quero, naturalmente, comentar que, na lista de obras de Clarice, fugindo um pouco do livro... só um parênteses, só para terminar, de André. Eu tomei a liberdade de trazer esse aspecto porque creio que está inserido no contexto da reunião, porque toda a fala de Zara ela abriu um leque vastíssimo de oportunidades para a gente fazer ligações com outros temas. Daí eu trouxe a complementação e a influência filosófica. Agora, eu vou até para vocês que são
grandes leitoras e amantes da Clarice, eu vou reiterar aquilo que eu acho um conto que, efetivamente, a partir dessa análise de Zara, vocês vão encontrar essas metáforas brilhantemente descritas no conto, nesse livro, Onde Estivesse de Noite, é o conto... Ele está sem a página aqui. Vou ver a página. E o conto As Águas do Mar. Aqui tem Clarice, mulher, Clarice, homem. É muito lindo e eu recomendo a releitura. Muito obrigada, muito obrigada pela sua participação, viu? Quer fazer algum comentário rápido, Zara? Bom, então eu vou fazer um comentário mais rápido que eu puder. Ela, quando estava na faculdade, quando ela era muito jovem, porque ela escreveu o primeiro livro com 19, então foi nessa fase, 18, 19, 17 anos, ela era leitora de Hermann Hesse. Ela se impressionou muito com O Lobo do Estepe, e era outro ateu, cheio de filosofias anti-Deus. Né? Então, o Spinoza já veio depois, com Ética, encontrar até um livro em francês do Spinoza, com anotações que ela fez. Ela botou até alguns textos do próprio Spinoza em livros. Então, ela realmente era admiradora desses escritores transgressores, eram os escritores que ela mais gostava, eram os transgressores, era Virginia Woolf, a Mansfield, era... Paul Sartre não era tão assim, mas era o existencialismo, que ela colocou muito nos livros dela também, ela foi muito ligada à filosofia de Paul Sartre. Então, ela gostava muito de filósofos. Agora, os transgressores eram marca registrada. Antes dela se formar, ela escreveu num jornal lá da faculdade que acima do homem não há nada. Então, ela mostrou claramente naquela época que ela não acreditava em Deus, ela ficou descrente de Deus nesse período. Ela só voltou a acreditar em Deus e voltar às suas origens exatamente no fim da vida. Mas ela realmente tem razão, Janine. Ela era muito ligada a Hermann Hesse, O Lobo do Estepe, e era seu livro predileto dele, e Spinoza era o livro Ética. E para Spinoza não havia nada, tudo era natureza. Então, ela botou muitos trechos que não eram com as palavras textuais deles, mas era do que eles pensavam. Muito interessante, ela gostava deles mesmo, realmente. Esse livro que você falou, eu não conheço, eu vou procurar. Que é esse livro... Eu estou com o Vamos em frente, então, a gente pode complementar essa ideia ao final. Zara, inclusive, eu vou te pedir uma gentileza. Se as próximas colegas fizerem perguntas, eu preciso que você anote e que responda elas ao final, nos seus 15 minutos finais, porque senão não vai dar tempo das demais colegas fazerem as perguntas. Nós já estamos na última meia hora, tá bem? Tá certo. Então, vamos lá. Vamos continuar. Carla Júlia, agora, por favor. Vamos lá. Abre seu áudio. Zara, de Andréa, eu adorei hoje. Zara, eu tenho um profundo... Você sabe da minha paixão, como eu sei da sua, por Clarice Lispector. Aprendi mais com você. Me lembrei até daquela conversa telefônica que a gente teve. Se lembra sobre Clarice? Então, sim, eu queria... Assim, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que a Clarice ela fez faculdade de Direito. A Clarice não fez letras. A Clarice não fez pós-graduação em letras. A Clarice era altamente intuitiva e ela buscava a imanência das coisas, o fogo vivo das coisas, né? Até a realidade lacaniana.
Então, e esse assombro dela, essa estranheza dela perante as coisas, eu acho que também vem daquela estranheza dela perante todos os lugares que ela teve que viver desde cedo, Alagoas, depois foi para Recife, depois Rio de Janeiro, né? E ela tinha esse assombro, porque tem um livro de contos de contos dela, que ela fala: meu Deus, era uma vez um pássaro, meu Deus! Quer dizer, o assombro perante as coisas, até perante um pássaro, ela se assombrava. E como ela queria esse fogo vivo das coisas, né? E chegar àquele cerne das coisas, ela fala que a palavra, eu até anotei, a palavra já é uma perda. Olha que interessante. A palavra já é perda, porque já perde a essência total. E quando ela... E o melhor livro, chama a frase dela, o meu melhor livro é aquele que eu não vou escrever. E eu queria te perguntar uma coisa. Você viu, isso sempre me marcou essa entrevista, você viu a última entrevista? Tem no YouTube, da Clarice Lispector, deve ter assistido, né? Em que ela já está, depois ela se interna. E depois essa entrevista foi colocada no grupo da GEB. Exato. Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso. Não, ela vai falar ao final, tá, Carla Júlia? Agora ela vai anotar todas as perguntas e falar no final, senão os colegas não vão ter tempo. Eu vou pedir para me despedir, que eu vou ter que preparar umas coisas e depois eu vou rever no vídeo você falar sobre isso, tá? Parabéns, parabéns a mim. Obrigada, Carla, obrigada. Vamos chamar agora a Amélia Luz. A gente não está te enxergando, viu, Amélia? Porque você está totalmente escuro, tem uma luz enorme ali atrás de você, igual o da Lina, a gente só vê sombra de vocês. Mas a gente vai te escutar. Pode falar, querida. Abre o seu áudio. Melhorou um pouco agora. Isso, pode falar. Muito bem. Falar sobre Clarice é sempre algo enriquecedor. E falar sobre Macabeia é um mistério muito grande. Na verdade, eu encontro esses mesmos traços de homossexualidade na autora, que às vezes se mascara, mas percebe-se nela um desencontro com ela mesma. E esse desencontro eu compreendo, como tantas outras colegas, que deve-se ao fato dessa identificação sexual cruzada, que ela tentou esconder por tanto tempo. E mergulhando na vida da Macabeia, tão rala, uma vida tão pobre, que nunca se viu nua, uma incompetência de se sentir, ela nada sabia nem sobre ela mesma. A linguagem muito pobre, ela não perguntava, ela se conformava com tudo, ela não reagia, e era uma cara de tula. Será que essa Macabeia não era a Clarice homossexual que estava dentro dela também nessa mesma condição, sem voz, sem fala, escondida, calada, porque na sociedade ela não poderia aparecer? Essa é a minha modesta opinião. Às vezes ela se retratou de uma forma mascarada, tentando, com a nulidade da Macabeia, mostrar a nulidade daquela Clarice homossexual que ela não gostaria de ser retratada como tal, devido à época e os preconceitos da época. É o que eu tenho a dizer, aprendi muito, cumprimento a todas, sobretudo a Zara, perfeita. Muito obrigada, Zara, eu aprendi muito com você. E é o que eu tenho a dizer, muito obrigada. Muito obrigada, Amélia Luz. No final, a Zara vai fazer as considerações. Milka Márcia ainda está entre nós ou já saiu? Acho que Milka já saiu, né? Então, vamos lá. Rita de Cássia. Rita ainda está conosco? Também não. Ceci Barbosa Campos, pode abrir seu áudio, querida. Boa tarde a todas, boa tarde, Andréia. Zara, meus cumprimentos, você sempre se mostra muito segura e muito firme naquilo tudo que você
apresenta. Achei excelente a sua apresentação e tenho só que destacar a situação da Clarice Lispector como uma daquelas escritoras inovadoras do princípio do século XX e que, junto com outras estrangeiras ou brasileiras, aí no caso a Hilda Hilst, a Ana Cristina César, se apresentavam como pertencentes ao novo cânone. Então, sempre com inovações, como o fluxo da consciência, esse reflexo da vida interior muito intensa. E apresentando características feministas, o que eu acho difícil de enxergar na Macabeia, que é essa mulher tão fraca e tão difícil para se manifestar e tomar o rumo de sua vida. Eu não vou me estender mais, porque o tempo já está terminando, mas agradeço e cumprimento a todas. Obrigada. Muito obrigada, Ceci, pela sua participação. Vamos chamar agora Idalina Gonçalves. Idalina? Idalina ainda está conosco? Sua câmera fechou? Ela estava conosco agorinha mesmo, mas agora está com a câmera fechada. Bom, Maria de Lourdes está conosco. Fátima Darcinete, pode abrir, querida, por favor, sua vez. Boa tarde a todas as egebianas, a tia Andréia. Parabéns, Zara, pela sua brilhante apresentação. E com relação a isso, a obra de Clarice, né, agora estudando um pouco de medicina narrativa, né, todas já falaram, mas fica claro, né, que ela conversa entre a psiquiatria, que é a loucura, e a genialidade humana, né, através do feminino. Então, toda a sua expressão na sua obra me fala de uma amargura enorme, do conflito existencial de época que a mulher atravessava, né? E a Macabeia é a amargura frente à falta de conhecimento e o abandono, e a preponderância do masculino, que era colocado como pessoas desprezíveis, né? Mas eu acho que o que marca nesse livro, apesar de ser A Hora da Estrela, né, que é uma sugestão, e a Zara falou muito bem, que fala da Estrela de Davi, né, que talvez seja um caminho de transcendência frente a todo esse conhecimento filosófico que ela tinha, né? Eu acho que fala profundamente da questão da finitude e um momento de desapegar da vida mesmo. Para mim, Macabeia representa o fim da vida para ela, entendeu? E é isso que ela expressa. Sei lá, eu acho que todas essas questões, esses questionamentos da homossexualidade ou não, ficam por baixo do pano, não tem representatividade pela genialidade que ela apresentou em função dos problemas psiquiátricos, tudo junto, né? Hoje, em medicina narrativa, a gente aproxima muito essas frentes, né? Em geral, para a gente encontrar nossa genialidade, muitas vezes nós temos que entrar em estados alterados da consciência. E isso já é evidente. Spinoza mesmo trabalha com a transcendência e ela buscou isso a vida inteira, de identidade. O que você diz, Zara, dessa minha fala? Tem alguma coisa a acrescentar? Ela vai dizer ao final, tá bem, Fátima? Aguenta aí que já está acabando. Obrigada pela sua participação, querida. Elinalva, sua vez. Elinalva Oliveira, nossa presidente coordenadora do Ceará. Por favor, Elinalva, pode abrir seu áudio. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite da GEB, da Maria Amélia e também da Zara. Só dizer que, para mim, achei excelente e estou sempre aprendendo com vocês. Muito obrigada, um abraço para todo mundo. Obrigada. Obrigada a nós pela sua participação, querida. Jussara Valverde está por aí? Quer fazer suas considerações, querida? Jussara está com a câmera fechada, então também não está nos ouvindo. Bom, eu acho que eu já chamei todo mundo. Antes de passar
a Zara fazer as considerações finais, eu quero fazer também uns comentáriozinhos aqui particulares meus. Bom, eu fiz aqui algumas anotações, porque, assim, eu acho que Clarice Lispector é uma das autoras que eu tenho mais dificuldade de compreender. Eu nunca consigo compreender Clarice Lispector de bate-pronto. Eu preciso ler o livro pelo menos 2 vezes. Eu realmente tenho essa dificuldade. Para compreender essa narrativa, para compreender onde ela quer chegar, para compreender o universo de Clarice, eu acho ela muito complexa para mim. Para mim, eu acho muito complexa. Então, eu preciso realmente ler muito Clarice. Mas esse é um livro que eu gosto muito, apesar de vir na contramão aí de toda a produção dela. Eu, inclusive, no meu romance, o Reconstruindo Castelos de Areia, eu coloco o livro na mão da minha personagem principal. Eu começo o livro com a minha personagem principal na praia, aproveitando um domingo de folga que ela tem, lendo A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu acho muito importante que a gente possa, dentro da nossa construção literária, sinalizar algumas obras de escritores brasileiros. Então, eu sempre procuro fazer isso, e eu cito esse livro no meu romance. Mas o que eu quero falar, justamente por essa dificuldade da compreensão, é o seguinte: olha só o que eu anotei aqui. Seus textos facilmente circulavam, né, claro, em vários gêneros literários, onde eles se esvaziavam como se não pertencessem a nenhum gênero. Ela mesma, em sua obra, chega a dizer que não é possível classificar sua literatura. E isso ela fala nessa única entrevista que ela deu, que a gente divulgou lá no grupo da AGEB, Rio de Janeiro. Ela fala que, na entrevista, ela diz que é impossível classificar a obra dela num gênero específico. Dentro dessa perspectiva, temos um texto exploratório, de caráter reflexivo, agonizante com relação à vida e à linguagem, em forma de longos monólogos, outra característica dela, né, que ela faz longos monólogos. E dramático ao mesmo tempo que irônico, porque daí ela utiliza muito o narrador, o Rodrigo, para isso, né, porque ele solta aquelas ironias o tempo todo, a gente percebe isso aí no decorrer da obra. E agora eu anotei aqui também uma curiosidade para passar para vocês, olha só. O romance foi escrito à mão em diversos fragmentos de papel, a partir dos quais a Clarice, com a ajuda da secretária Olga Morelli, né, compôs a versão final. O livro foi publicado em 26 de outubro de 77, um pouco antes da autora ingressar no hospital, no Rio de Janeiro. E daí é isso, né? Então, é realmente uma obra incrível, eu acho que é realmente uma referência de Clarice, apesar de ser tão diferente do que ela vinha produzindo ao longo do tempo, né? Então, muito bem, agora eu vou passar de volta a palavra para a Zara, para que ela utilize os 15 minutos dela para as considerações finais, responder aí as considerações que não foram respondidas em tempo e amarrar, né, esse nosso debate. 15 minutos a partir de agora, Zara, seu tempo começou. Inicialmente, a pergunta da Carla Júlia, ela quer considerações sobre a última entrevista da Clarice. A Clarice, na vida dela, deu pouquíssimas entrevistas. Essa última, mais importante, que ela deu para o Lerner, ela deu casualmente, que ela foi resolver outra coisa no lugar onde estavam fazendo, no lugar onde faziam as entrevistas, ela foi resolver outra coisa e ele a convidou e ela aceitou, porque ela tinha um problema muito sério, que ela não gostava de ser entrevistada, ela evitava, porque ela achava uma coisa muito triste ela ter que citar o problema da mãe dela, que a mãe dela era uma coisa séria na vida dela, que ela achava que ela deveria ter salvo a mãe, que ela foi gerada com essa intenção, e realmente era um misticismo que existia na época, que a mulher grávida, doente, ficaria boa se tivesse um filho, e o nome dela era Chaja, porque era vida no idioma deles, então ela tinha esse problema sério, e ela não queria dizer que a mãe foi estuprada, ela tinha vergonha também disso, ela não queria ser entrevistada, e nesse dia ela foi entrevistada,
E ela falou algumas coisas sobre a vida dela, mas ela sempre se fechou muito e pediu a ele que não editasse aquela entrevista. Ela só foi editada após a morte dela. O Lerner ficou muito admirador dela, inclusive quando lançaram na biblioteca uma placa sobre ela, lá na terra que ela nasceu, que não era a terra dela, mas ela nasceu acidentalmente, né? Porque os pais foram para lá fugindo dos pogroms. Então, ele cumpriu o que ela pediu, mas ela não deu nenhuma coisa muito especial, porque ela era muito introspectiva, muito fechada. Ela não falava muito das coisas da vida dela, não, na entrevista. Eu não achei nada muito especial a entrevista, mas muito até sincera a entrevista, mas sem nada muito especial. Não falou dos sofrimentos da vida dela, nas coisas assim que era a procura existencial dela. Isso ela não falou, não, na entrevista. Ela falou coisas rotineiras da vida dela, os livros que ela fez, onde que ela morou, onde ela esteve. Tal. Tem até um livro do Lerner sobre isso. Eu tenho o livro dele falando sobre a entrevista e sobre o evento da biblioteca, que o único livro que tinha em russo era exatamente o que ela escreveu quando estava grávida, né? E foi o único livro que eles levaram 20 volumes do livro, porque não tinha outro livro com tradução em russo. Então, ele fez declarações muito interessantes sobre ela, mas não foi a reportagem, foi a recordação dele da entrevista, do que ocorreu com ela, como ela era, e a admiração profunda que tinha por ele, ou por ela, pela personalidade dela. Então, eu não achei nada muito assim íntimo que ela falasse sobre a entrevista, que eu me lembre, não tinha nada muito íntimo, não. Mas que a realidade, ela me perguntou mais sobre isso, sobre a última entrevista, falar no final, a realidade Foi basicamente isso. Pode continuar, Zara, por causa do tempo. Agora, outra pessoa, a Amélia Luz, acho que não fez pergunta nenhuma. Ela disse que não queria que surgisse, Clarice, a homossexualidade dela, que ela realmente não queria, se é que existiu, ela não queria que aparecesse, porque ela nem fazia nenhum comentário antes, ela só se abria um pouco, botando esses alter egos masculinos, quando ela estava com a vigilância mais atenuada, porque ela estava muito mal, doente, desenganada, esperando a morte. Então, ela se abriu um pouco nesses personagens, mas ela realmente não tocava nesse assunto que desse alguma chance da pessoa intuir uma homossexualidade. Só o problema dela com Lúcio Cardoso, que os pesquisadores dizem que existia uma coisa misteriosa, e não era exatamente porque ele era homossexual, porque ele era público o assunto dele como homossexual, não tinha nenhuma dúvida, ninguém tinha. Era algum mistério que ninguém fala sobre o mistério, e pode ser até esse problema da homossexualidade dela. Ceci Barbosa só fez um comentário muito gentil, muito agradável. Darcinete fala na amargura, no conflito existencial, na transcendência da estrela. A estrela é um assunto, para quem não sabe, é um assunto muito estudado em várias filosofias. Eu própria sou maçom e já estudei muito sobre a estrela de Davi. A estrela de Davi faz parte do templo maçônico, é uma coisa profundamente importante. E pode ser que tenha essa transcendência que ela tentou passar quando ela colocou a estrela, né? Colocou a palavra estrela
no livro. Eu achei que tem muita coisa que se pode pesquisar sobre isso. E as considerações da Fátima, da Cinete, eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, que se poderia até tentar uma explicação maior, estudar mais o assunto dessa estrela que ela colocou, né? Que pode ser realmente a estrela de Davi. É um assunto maravilhoso para alguém estudar, porque tem uma transcendência que acho que 90% das pessoas não sabem. É muito importante essa estrela de Davi, uma coisa básica dos rituais também judeus. Muito importante a estrela de Davi. Eu acho muito interessante. Eu só não sei ampliar mais o comentário, porque eu só entendi a correlação, mas eu não fiz um estudo sobre o assunto. Eu fico devendo, mas agradeço ter sido despertada para isso pela Fátima Darcinete. Elinalva não fez comentário. A de Andréia falou muito na dificuldade do texto da Clarice. Não é só de Andréia que percebeu isso. Todo mundo que lê Clarice sente isso. Tem que ler uma vez, duas, até mais. Aquele ovo de galinha, por exemplo, um conto, eu li bem umas 5, 6 vezes. Eu nunca entendi muito aquele conto, não. Para mim, depois que eu entendi que para ela, Clarice, que escreveu, era misterioso, então deve ter alguma coisa que é espiritual, que é esotérico, porque o pessoal do Congresso de Bruxos, quando foi traduzido para o espanhol, consideraram o melhor assunto do Congresso, quer dizer, significa que as pessoas ali entenderam, né? Entenderam, mas ela própria, Clarice, dizia que não entendia, que era misterioso. Não, entretanto, era o conto, o que ela escreveu, o que ela mais gostava era esse ovo de galinha. Agora, a gente sabe que ovo de galinha é um mistério na filosofia, vários escritores já escreveram sobre isso. Eu me lembro bem de Machado de Assis, que terminou dizendo que não sabia se era o ovo ou a galinha, ele botou que era o galo que nasceu primeiro e resolveu, né? Então, a gente sabe que tem muito mistério, porque nós somos originários de óvulos, né? Que, na verdade, são pequenos ovos, né? Então, nós somos originários de óvulos. Então, tem um mistério muito grande nesse falar sobre ovo, que, às vezes, a gente não consegue captar. Mas essa dificuldade todo mundo tem, é terrível. Eu nunca tinha estudado Clarice, eu estudei porque houve essa sugestão do concurso da Luz Brasileira, e eu tinha lido assim, en passant, os livros dela, sem me detalhar muito, porque meu pai tinha os livros, meu caso é esse, meu pai tinha uma biblioteca e tinha esses livros. Então, eu li, mas não esse último, né? Eu li o primeiro, li também o Lustre, li outro, aí eu tive que ler todos os romances dela para fazer o meu trabalho. Então, eu li todos os romances. Só não li todos os contos, que eram 88 contos, eu não podia ler todos. Eu li os referentes à infância e esse ovo de galinha, que realmente está engasgado até hoje na minha garganta, que eu não entendi muito. Mas é isso, eu achei muito interessante me detalhar mais sobre Clarice, que realmente foi um gênio, uma mulher que é imitada no mundo inteiro. Os jovens do mundo se encantam principalmente com a história da Barata. A Barata é considerado, né, o livro mais importante dela, e é um livro misterioso também, que as pessoas leem, entendem o fundamento, mas não aceitam muito. Eu, por exemplo, cheguei a entender, mas eu não aceito muito uma pessoa para chegar àquele êxtase, né? Ter que comer uma barata. Eu acho uma coisa que pode chegar por outros caminhos, né? Mas quem sou eu para discutir a genialidade de uma pessoa como Clarice? É uma simples leitora, né? Não posso, é isso. Agradeço a atenção de todos. Não sei se ultrapassei ou se estou no meu limite. Está na hora certa de encerrar. Na hora certa de Você encerrar. foi precisa, parabéns. Tá bom, então ótimo. Não A ultrapassei. Ana complementou aqui no chat o seguinte:
tem que entender primeiro o ponto de vista que ela buscou retratar, para depois entender o que quis apresentar. Não há dúvida, isso com muita atenção, boa vontade e muita leitura. Segundo me ensinaram, Deus criou os animais, então a galinha veio primeiro. Então é isso aí. Bom, minha gente, em primeiro lugar, muito obrigada a Zara por nos coordenar nessa leitura. A gente sabe que um grupo de estudo de apenas 2 horas é apenas uma introdução, não é nada profundo, é muito pelo contrário, é algo muito superficial, mas nós buscamos aqui nesses grupos de estudo despertar o interesse pelo livro, despertar o interesse enquanto leitores para aquela autora específica. Então, é esse o trabalho aqui de formiguinha que estamos fazendo. Muito obrigada, Zara, por ter nos coordenado tão brilhantemente, pela sua paciência, pela sua dedicação. Eu queria agradecer a participação de todos vocês, nossas queridas agebianas cariocas, e, em especial, as nossas convidadas. Alana, foi uma alegria ter você aqui. Janine também, muito obrigada. Elaine, enfim, a todos aqueles que puderam atender aí o nosso convite, né, e estar aqui essas horas conosco. Eu vou dar os últimos recadinhos. O nosso próximo grupo de estudos vai ser no dia 27 de maio. O nosso grupo de estudo acontece diferentemente das nossas palestras, que são mensais. Os nossos grupos de estudo são bimestrais. Então, o próximo vai ser dia 27 de maio e vai ser sobre o livro Um Dia Chegarei a Sagres, de Nélida Pinhon, com a coordenação da nossa querida Carla Júlia, que é, inclusive, amiga de Nélida, né? Então, esse grupo de estudos promete, eu convido a todos vocês a esses 2 meses que temos aí pela frente, né? Abril e maio, que a gente possa ler Um Dia Chegarei a Sagres e vir debater conosco no dia 27 de maio. Nossa próxima reunião mensal é dia 15 de abril, com a própria Zara Paim, que vai nos apresentar o tema Madre Joana Angélica de Jesus, que é o seu capítulo no livro Mulheres Extraordinárias, aqui da AGEB do Rio de Janeiro. Todos os meses, uma colega coautora fala sobre o seu capítulo, e a Zara vai falar sobre Madre Joana Angélica de Jesus, tá bom? Lembrando que no dia 25 de abril é o Dia Nacional da Mulher, e a nossa Comissão da Mulher aí, formada pelas nossas 4 queridas, Maria Amélia, Ana Maria, Raia Feida e Márcia Schweizer, vão desenvolver aí algum trabalho em cima das frases que foram feitas, e a gente está aguardando elas se movimentarem e nos informarem, porque vai ser dia 25 de abril. E, por fim, eu queria convidar vocês para, daqui a pouquinho, às 19 horas, estarem conosco lá no Conexão Sem Fronteiras, na nossa página do Instagram, que eu vou entrevistar a Carla Júlia. Então, eu conto com vocês para que possam estar conosco. Minhas amigas, nós estamos acabando pontualmente, conforme prometemos. Eu queria agradecer muitíssimo a todos e até breve, se Deus quiser. Se cuidem, saúde e tudo de melhor para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigada.